Fala meu amigo levista, minha amiga levista, como é que você está? Você está bem? Hoje é 23 de novembro e hoje nós vamos fazer uma visitinha bem rápida aqui para saber se houve alguma evolução da semana passada para essa semana. Fica comigo até o final, curta, comenta, compartilha. Muito obrigado para você que está visualizando aí os vídeos, né? O último vídeo da semana passada teve 200 visualizações em 24 horas. Isso foi muito bacana, tá? Gratidão a você, porque isso se dá a você ter assistido aí até o final o vídeo aí de como que está ficando o nosso condomínio, tá bom? Teve feriado na semana, mas eu passei por aqui, no dia seguinte o pessoal já estava trabalhando, não emendaram. Eu vou mostrar para vocês aí na íntegra, tá bom? Vamos juntos. Bom, Torre 1, parte frontal, então Rua Domingos Ferreira. Essa semana nós tivemos aí feriado e algumas empresas elas acabam até que emendando, né, os feriados, principalmente quando cai na quinta, o pessoal emenda sexta, sábado, domingo e volta na segunda, né? Diferente aqui da nossa obra, na sexta-feira o pessoal já estava aqui a todo vapor, né? Ontem, que foi sábado, também trabalharam normal. Eu vou dar um zoom aqui para vocês verem que, ó, eles finalizaram aí um dos lados que já estava faltando, né, na semana passada ali para poder rebocar. Falta praticamente 3 partes aqui para poder rebocar, mas eles também fizeram toda a parte de acabamento das sacadas, ó. Vou dar um zoom. Ó, essa partezinha aqui que fica embaixo na lateral, tá vendo, ó? Desse lado aqui praticamente todo pronto, né? Que eles começam de cima para baixo. Então, ó, tem que vir uma pessoa fazendo toda essa parte de detalhes aí, né? Que foi o que foi feito ontem. Então, se vocês perceberem, ó, tem um lado inteiro aqui de unidades que ainda não está. Vou dar um zoom para vocês verem a diferença. Ó, aqui não foi feito ainda. E aqui, ó, já finalizaram a parte de reboco. Tá vendo a diferença, ó? Aqui tá bem fininho e aqui já tá com acabamento, né? Então eles pegaram para fazer isso na sexta-feira e no sábado. O céu já querendo abrir, né? Mas aí algumas pessoas vão falar, mas os trabalhadores também têm direito a descansar, emendar feriado, enfim. Bom, pra gente que tá pagando evolução de obra, pessoal, não sei vocês, mas a minha parcela já está em R$ 1.160, tá? Quanto mais a obra ela vai deixando de ser concluída, de dias trabalhados, mais distante vai ficando da data que a gente tem que ser entregue e maior vai ser o valor que a gente vai pagar de evolução de obra. Lembrando que a evolução de obra você não tem esse desconto depois quando você finaliza tudo. Não vai descontar do seu financiamento, não vai descontar da tua parcela de entrada, não vai. Ou seja, um dinheiro que a gente paga para a Caixa. Enfim, tem lá os seus benefícios que o pessoal explica, né? Em caso a obra seja abandonada, eles colocam outra construtora. Mas quando a gente vai ver a grosso modo, é simplesmente você comprar um produto. Então, pelo direito de você ter pago pelo produto, você tem que receber. Por ser muito tempo de espera, a Caixa ela cobra um valor que é para você ter uma garantia de que você vai receber, né? Enfim, para quem quer ter um apartamento tem que pagar, independente se aceita ou não. Por isso que eu fico feliz quando eles trabalham sábado, domingo, feriado, todos os dias, gente. Assim a obra finaliza mais rápido e a gente já entra para pagar o que de fato tem que pagar. Tá bom? Porque quando a gente vai ver não tem benefício nenhum quem comprou antes ou depois, a não ser a escolha da unidade. Mas em relação a valores, a gente já sabe, hoje a unidade ela já está mais cara do que quando a gente comprou. Entretanto, o valor que a gente está pagando de evolução de obra praticamente compensaria o valor que eles estão pagando, tá? A diferença é que a gente está pagando um pouquinho mais parcelado. Mas vamos deixar de falar e vamos ver o que realmente evoluiu de uma semana para outra. Aqui, né, a gente pode ver aqui até o 11º, 12º já tem as janelas lá atrás.
As portas de sacada ali, então também, ó. E faltando aí praticamente duas partezinhas aí para eles finalizarem a parte de reboco desse lado. Então essa parte aqui até o final e toda essa parte aqui, ó. 3, né, ó. Essas duas aqui do meio também, ó. Torre 2, então, 20º andar concluído. Todos os seus 20 andares concluídos e eles vão entrar na parte de finalização, lá na parte de cima, tá? Vou dar um zoom aqui. Nem todas as janelas foram colocadas. E ainda grande parte das portas de sacada também não, tá? Parte lateral, então, torre 1, praticamente quase toda rebocada essa parte, né? Vou dar um zoom aqui para vocês verem. Ó. E aí, só da metade para baixo que ainda não foi finalizado, tá vendo? Ó, dá para perceber? Um lado tá um pouquinho maior, tá vendo? E o outro lado foi um pouquinho mais, né? E lá já dá para ver a torre 3, que já vai para o seu último andar aí, graças a Deus também, né? Aqui é uma vista que já dá para ver as 3 torres, né? Hoje o dia é nublado, mas o céu já tá querendo ficar azulzinho ali, com o sol e tudo mais, tá? Vale ressaltar que você que comprou as unidades daqui da rua principal, com vista de sol nascente, vocês vão ter uma média aí de mais ou menos 8 horas de sol batendo na unidade de vocês, tá? O sol ele tem 2 trajetos ao longo do ano, e um dos trajetos ele passa mais pela lateral aqui e desce lá para a torre 3, tá? E outro fenômeno que ele vem passando um pouquinho mais centralizado, ele vai fazendo esse caminho aqui, ó, mais para dentro do condomínio, tá? Mas nos 2 trajetos aí, você que vai ficar com o sol nascente tem em torno de 6 a 8 horas aí de sol na varanda de vocês, tá bom? Já vai se antecipando para isso. E vocês também aqui que compraram na torre 2 também, tá? Pessoal de lateral aqui que comprou, tanto na lateral da 1 e da 2 e até mesmo da 3, né? Vocês têm mais ou menos aí em torno de 5, 6 horas de variação de sol também. Porque se ele fizer esse trajeto aqui e lá pro pôr do sol, ele vai ficar mais ou menos, ele chega aqui, ó, no centro por torno de mais ou menos meio-dia. E até ele descendo lá, vai dar essa variação aí, tá? Então se prepara você também. E o pessoal da torre 3 tem uma média aí de 2 horas de sol batendo mais lateralizado. Ele não vai vir um sol frontal, né? Ele vem mais um sol, como eu disse, lateralizado. O sol ele vai descendo pela lateral para descer lá pro pôr do sol dele, tá? Então vocês vão pegar, o pessoal das torres do fundo lá, da parte do fundo, vai pegar um sol lateralizado, numa média de 2 horas também por final de tarde, tá bom? Ó, pessoal, para vocês entenderem melhor, essa variação que tá hoje tem um fenômeno, né, que a gente chama, e que o sol ele faz 2 trajetos ao longo do ano. Tá vendo que nesse trajeto ele vai tentar passar, ele não vai chegar a ser tão centralizado aqui, ó, como se fosse fazer um arco por cima do condomínio, tá? Mas ele vai vir próximo a isso. Às vezes a gente fica tão preocupado em querer comprar sol nascente ou pôr do sol, sol poente que a gente chama, e a gente esquece de perguntar, tá bom, mas quanto tempo de exposição a minha unidade fica no sol? E às vezes a gente acaba talvez não se prejudicando, mas depois tendo alguns problemas aí lá na frente, tá? Porque se você for uma pessoa muito calorenta, você imagina aí de 6 a 8 horas aí de sol na sua unidade, putz, você vai ter que ter boas estratégias aí para diminuir essa temperatura dentro do seu apartamento. Lembrando que as unidades elas não vêm com estrutura para ar condicionado, né? Isso aí é um outro problema gravíssimo, né? E se você é uma pessoa friorenta igual a mim, se você comprar lá atrás, você vai também ter esse probleminha aí de não ter muito sol batendo na tua janela, né? E vai ter que ter uma opção
De repente tem um secador de roupa, de toalhas elétrico, né? Que é o que a gente vê por aí, enfim. E o pessoal da lateral aqui também é a mesma coisa em relação ao sol, tá? Numa outra parte do ano ele passa mais pra cá, ó. Ele vem mais pra cá e ele vem fazendo esse caminho aqui. Ele passa bem de lateral pelo condomínio, tá bom? Torre 2 para vocês. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem. Tá, o barulho de ônibus que passou. Esse ônibus ele sai lá do terminal Vila Mariana. Então, se você vai precisar pegar ônibus para vir para cá, tem uma única linha que passa para cá, que é o Jardim Clímax 4708. Ele passa aqui bem na porta do nosso condomínio. Tem um ponto de ônibus que você vai poder descer lá na Vila Mariana e vir para cá, tá bom? E lá na Torre 3 um pouquinho, a gente vai passar por lá também, ó. Lembrando que essas unidades ainda não entraram na fase de reboco, tá? Somente a Torre 1. E aí, olhando lá para a Torre 1, praticamente toda essa lateral rebocada. Já dá outra aparência, né, pessoal, quando fica rebocado. Ó, só ficou as pontinhas lá. E o restante aqui. E aquela parte lá de baixo que eu mostrei da rua principal. Lembrando que essa lateral aqui também é para ter uma portaria, né, para ficar mais de fácil acesso aqui para as torres 2 e 3. Vamos ver se será concretizado toda essa parte aí. Unidades aí traz, né, todo mundo. Rua dos Fundos, Torre 2 e 3. Aqui já é outro clima. Todos os dias que eu gravo e eu entro aqui, eu falo pra vocês que aqui é outra temperatura. Parece que a gente tá em outra estação do ano, tá? Então, se você é uma pessoa friorenta, já se prepara, porque esse lado aqui é um lado mais fresco, é um lado mais frio. Então, aqui lembrando que é o lado que menos vai bater sol. O sol ele vai bater exatamente assim, ó, lateralizado. Ele não vai ser um sol que vai vir de frente para tua sacada. Então, se você acha que você teria o sol se pondo bem na frente da tua unidade, não vai ter isso. Ele é lateral. Tanto é que o pessoal da Torre 3 ponta dificilmente vai ter um sol batendo na sacada por completo, porque ele vai vir daqui para lá, ó. Imagina exatamente a posição do celular, como se o sol fosse aqui. Então, se você projetar a luz do sol para lá, como que vai chegar lá na última unidade? Você acha que o sol vai bater de frente? Não vai, tá? Então, se prepara. Aqui realmente é bem mais fresquinho, tá? Um pouco mais centralizado aqui na Torre 2. Os 20 andares concluídos. Deixa eu dar um zoom aqui.
pouco mais das unidades de ponta da torre 2. E aqui também a gente já consegue ver as unidades de ponta dentro da torre 3, que está indo ali para o seu último andar, para o 20º andar, né? É a última torre a sempre ser finalizada, tá? Deixa eu dar um zoom para você. Parte central do condomínio, como eu falo, aqui deveria ter sim mais uma portaria, né? Aqui parece que é a parte frontal, mas aqui é a parte dos fundos, né? Em relação à evolução de obra, pessoal, geralmente a galera diz que não ultrapassa o valor do financiamento. Entretanto, o meu financiamento ele já está, a minha evolução de obra já está 72% em relação à minha parcela e nós só estamos em 44% da obra. Se você fizer uma regrinha de 3, você consegue identificar a partir de quanto de evolução de obra eu estarei pagando 100% da parcela do meu financiamento. Lembrando, a evolução de obras não é um valor padrão para todo mundo. O percentual é sim, porém o valor ele fica dependente do valor da parcela do seu financiamento. Por isso que algumas pessoas estão pagando um valor a mais e outros a menos, né? Como eu falei, por não ser um valor que vai ser devolvido para nós, é um valor que você já pagou, porque quando você compra um bem é direito seu você receber. E essa evolução seria somente um seguro para que o produto fosse entregue, uma vez que você já pagou. Como a gente não tem devolução desse valor, sim, se puderem trabalhar 7 dias na semana, né, 24 horas por dia, faz 3 equipes e vão trabalhar de madrugada, de noite. Até porque, gente, eu não tô cheio da grana não. Talvez muitos de vocês vão estar igual a mim, pagando aluguel, pagando condomínio onde mora, aí tem que pagar aqui, evolução de obra, tem que pagar parcela de entrada, aí tem os nossos custos, né, com cartão de crédito, com alimentação, com água, luz, internet. Então você imagina, só de contas cruciais, você já está gastando aí em torno de uns 5 mil reais, né? Mas não é melhor ter menos esse valor de evolução de obra? Já não daria para dar uma boa respirada? Já não daria para você dar uma entrada ou comprar aí os seus móveis planejados? Ou já ir juntando essa grana para depois ficar muito mais fácil, caso você queira fazer uma reforma? Caso não, né? Você vai querer fazer uma reforma, né? Nós vamos querer fazer uma reforma. E essas reforminhas aí, no mínimo, assim, se você falar para mim assim, eu não quero fazer nada, você vai gastar aí uns 10, 15, 20 mil reais, tá? Agora se você falar assim, não, eu quero deixar do meu jeito, pelo menos aí uns 60 mil reais, né? Por isso, qualquer valor que a gente conseguir economizar, gente, vai ser uma maravilha. Um pouquinho aí. Hoje eu prometi que eu não iria falar nada e hoje eu tô falando mais que tudo, né? Eu acho que esse vai ser o vídeo que eu mais falei. Mas eu precisava falar, gente. A menos que tenha alguém aqui que tá rindo, que tá achando maravilhoso ter que pagar entrada, mais evolução de obra, e que fala assim, eu não tenho problema se atrasar 2, 3, 4 meses, eu não tenho problema se ultrapassar o valor do meu financiamento 50%, 60%. Só se tiver alguém assim, que eu acho muito difícil a situação econômica que nós estamos vivendo hoje no Brasil, alguém tá rasgando dinheiro, né? Aí o CAPS já vai estar fazendo o cadastro. Se a pessoa estiver nesse nível, né? A gente apresenta o CAPS para ela. Unidades ponta, torre 2, ponta dentro. Um pouquinho de zoom. E a torre 3, a caçulinha, indo para o seu último estágio aí. Praticamente todas as janelas colocadas.
e lateral aqui das unidades 1 e 3. Bom, pessoal, é isso. Tour finalizado. Obrigado por você ter ficado até aqui. Eu sei que hoje eu falei bastante, mas é importante sim a gente se comunicar, trazer essas informações, atualização semanal, mensal. É um dinheiro que nós estamos investindo, é um dinheiro que sim, vale a pena você pagar, porque é onde a gente vai morar, mas a gente precisa ir fazendo esse acompanhamento, entendendo se realmente vem acontecendo essas modificações, essas evoluções, né? Para que a gente não fique só na palavra do que nos é passado, e sim do que é visto, tá? Ótima semana para você, que Deus abençoe o seu domingo, a tua semana, e que 2026 chegue assim como um raio, né? Não vejo a hora de nós estarmos aqui usufruindo de tudo que o bairro tem, do nosso apezinho, enfim. Um beijo, curta, comenta, compartilha e se inscreva aqui no canal, tá bom? Até a próxima!